Antes de começar, um recado bem rápido para você. Por favor, deixa o seu like já aqui no início do vídeo, porque quando você não dá o like, o robô do YouTube entende que você não quer receber os meus vídeos, e aí você para de ser notificado todas as vezes que postarmos vídeos novos aqui no canal. Olá, meu nome é Camila Abdo e estou aqui no canal do Tchulu para convidar você a conhecer o meu canal. Você que já está cansado da mídia tradicional, cheia de promiscuidade e ideologias, vem no meu canal conhecer um pouquinho sobre o que rola nos bastidores e o que realmente eles querem passar pra você. Smartphone top que liga pela metade do preço, fone, drone, pulseira inteligente, o raio do parta. Mano, corre! Links na descrição. Saudações, sejam bem-vindos à creche obscura do Tchulu e de volta com o quadro Em Busca da Verdade. Está aqui comigo hoje o Anael, que vocês já conhecem aqui do canal, que já conhecem aqui do YouTube. Todo mundo sabe que eu sempre fui muito aberto a diversos pensamentos filosóficos, religiosos, espirituais. E assim como eu, o Anael também é um investigador paranormal. Quanto tempo você faz isso, pai? Desde os 12 anos de idade. Então, mais de 32 anos. 32 anos fazendo investigação paranormal. 32 anos. Profissionalmente, nos últimos 18 anos. Então, 18 anos aí como profissional fazendo investigação paranormal. Hoje a gente vai comentar aqui sobre a polêmica do vidente Carlinhos, que parece que mais uma vez ele acertou. Parece que mais uma vez ele acertou. Antes da gente comentar, vamos ver uma matéria rapidinho aí, em seguida eu volto junto com o Anael para a gente fazer uma análise aí sobre essa temática, né? Vidência, profecia e afins. Vidência, clara evidência, para evangélicos, profecia e revelação. Mas o que isso significa? Na explicação espírita e esotérica, resumidamente, vidência é a faculdade que permite conseguir conhecimento sobre fatos, seres ou coisas no passado, presente e futuro, sem a utilização dos canais sensoriais humanos, conhecido como os 5 sentidos. No caso, a vidência para o espiritismo é como se fosse o 6º sentido despertando. Portanto, podemos chamar a vidência de algo como visão espiritual, ou seja, aquela que se dá no plano espiritual, onde as leis que regem o tempo e o espaço são diferentes das nossas. O que os espíritas chamam de vidência, os evangélicos chamam de adivinhação, o que é condenado dentro da doutrina cristã protestante. Mas muitos cristãos evangélicos, principalmente os pentecostais, acreditam que fatos do futuro podem ser revelados com antecedência. Cristãos evangélicos acreditam em 3 fenômenos que são muito parecidos: visão, revelação e profecia. Nas igrejas de hoje é muito comum encontrarmos pessoas que profetizam, outras que revelam e outras que têm visões, mas às vezes não conseguimos estabelecer a diferença entre profecia, revelação e visão. A grosso modo, podemos dizer que não existe nenhuma diferença significativa entre essas 3 palavras e algumas vezes elas podem até se completar. Vamos ver a classificação de cada uma. No caso da profecia, ela tem a função de revelar acontecimentos futuros, sejam bons ou sejam maus. A revelação possui a função, como o próprio nome sugere, de revelar ou trazer à luz algo que esteja oculto. Por exemplo, revelar que algum marido está traindo a sua esposa ou que algum pastor está em pecado. Já a visão pode, em alguns casos, ser sinônimo de revelação ou até de profecia. Pode mostrar o futuro, o passado e até mesmo o presente. Os evangélicos mais tradicionais e conservadores não acreditam que hoje em dia exista esse tipo de dons. Para eles, profetas que revelavam o futuro só existiram no passado, nos tempos bíblicos. E isso gera grande debate entre vários teólogos até hoje. Ao longo da história, algumas pessoas ficaram famosas por fazerem revelações e previsões do futuro. Os videntes que ficaram muito conhecidos no passado foram Nostradamus, Cassandra e Rasputin. Mas os detalhes da história de cada um deles nós vamos deixar para um outro vídeo. Aqui no Brasil, nos anos 90, uma vidente chamada Mãe de Ná ficou muito popular por fazer diversas previsões para o futuro. E atualmente, nós temos uma figura que está gerando muita polêmica aqui na internet, porque algumas das suas previsões praticamente se concretizaram bem diante dos nossos olhos.
Por exemplo, o acidente do avião com a Chapecoense, o impeachment da ex-presidente Dilma e agora a contusão do jogador Neymar. Sim, nós estamos falando do vidente Carlinhos. Todos os olhos estão voltados para o vidente, porque, alguns meses atrás, ele disse que o jogador Neymar praticamente ficaria fora da Copa por conta de uma contusão. E para completar, ele também previu que o Neymar iria voltar com a Bruna Marquezine. E olha que tudo isso aconteceu. O Neymar seria o seguinte, tem 99,9% para o Neymar não jogar a próxima Copa do Mundo. Por quê? E se jogar, vai jogar uns 2 ou 3 jogos só. Um acidente no campo de futebol, alguma coisa leva ele a lesionar de 6 a 7, 8 meses. Meus amigos, vocês sabem que eu venho há muito tempo falando que o menino Neymar não jogaria a Copa do Mundo e poderá não jogar a Copa do Mundo. Claro que eu gostaria que fosse mentira minhas palavras, mas estão se confirmando por aí. Você está vendo? Quando eu disse que o Neymar voltaria com a Bruna Marquezine, ninguém acreditou. Tinha gente metendo pau, que ele não volta. Volta e ela vai ter uma filha dele. E é o que vai acontecer logo, logo. Agora eles vão ter tempo para fabricar esse nenenzinho sossegadinho. Afinal de contas, será que o Carlinhos acertou mais uma vez e o Neymar vai ficar fora da Copa do Mundo? Como explicar esse suposto dom do vidente Carlinhos? Vamos juntos em busca da verdade. Tá aí, então você viu que o vidente Carlinhos parece que acertou mais uma vez acerca de acontecimentos futuros. Nesse caso, quem foi? Eu não sei se eu chamo de vítima, foi o Neymar. Porque normalmente as previsões do vidente Carlinhos são ruins, né? São de coisas ruins. Então sempre tem alguma vítima envolvida nisso. Dificilmente ele prevê algo bom. Eu nunca vi. Eu também não me lembro dele prever uma coisa boa, não. Eu tive o prazer de entrevistar ele, é uma pessoa muito humilde, muito simples, né? Organizado, né? Muito severo com quem trabalha com ele, no bom sentido, né? Eu pude constatar um grande senso de organização por parte dele. Ele cobra muito a equipe dele porque ele quer que todo mundo seja bem atendido. Recebeu a nossa equipe, sabe, com uma boa vontade, assim, não tenho o que falar do Carlinhos assim com a imprensa, né? Eu fui como imprensa, de última hora, ele estava no mesmo hotel que eu estava hospedado e de última hora conversei com o assessor dele, já nos recebeu numa sala improvisada, só chegou para mim logo e falou, olha, eu só tenho 20 minutos para dar a entrevista para vocês, para mim já era mais que suficiente. Nos recebeu com suco, com café, com toda uma simpatia, então um abraço aí ao vidente Carlinhos, né? Independente do que a gente fale aqui, que a gente vai fazer uma análise sobre situações e não sobre a pessoa do vidente Carlinhos. Até porque ele ajuda muita gente, né? Ele ajuda muita gente. Ô pai, na sua visão, né, independente do que eu falei agora aqui do Carlinhos, quem é Carlinhos para você? Bom, Carlinhos para nós, dentro da espiritualidade, dentro do ocultismo, dentro da ciência oculta, seria aquilo que se encaixaria em vidente. Nós temos exemplos de homens como ele, que faziam adivinhações, isso bem anterior ao Egito. Os egípcios, por exemplo, eles abriam animais e através de vísceras desses animais, eles faziam profecias sobre o futuro. Necromancia. Não, ali seriam os animais já mortos, né? Seria uma outra forma de mancia, que tudo que fala mancia é adivinhação, né? Mas ali era diferente, porque depois eles usavam aves, eles usavam outros animais. Peraí, pai, peraí. Tô parecendo Faustão te interrompendo. Peraí, então tudo que tem a ver, a palavra mancia tem a ver com adivinhação. Adivinhação. Então, necromancia é magia da adivinhação por corpos humanos, em corpos humanos? Literalmente sim. Nossa. Literalmente sim. Né? Quando existe algum morto presente no local, seria uma necromancia. Embora os evangélicos acabam dando também ênfase quando você faz, por exemplo, uma evocação ou uma invocação de um morto, também seria necromancia. Mas a palavra necromancia tem a ver com o estado de uma pessoa morta. Então teria que ter um morto ali, o corpo de um morto, não só um espírito, né? Isso já Kardec chamaria de espiritualidade, espiritualismo, seriam outras formas, pois o corpo não está ali, então não seria necromancia. E os próprios judeus,
antes que você, eu sei que o teu público tem muito cristão, eu respeito a todos, pessoal, eu respeito cristão, eu respeito evangélico, eu respeito católico, eu respeito espírita, candomblessista, eu tenho um respeito muito grande por todos, porque eu não acredito em ninguém que é o dono de uma verdade absoluta. As pessoas têm os seus caminhos, né? Então eu respeito muito você que talvez pense ao contrário de mim. Eu penso o contrário de pai e estou aqui com ele. Eu acho que a divergência espiritual, religiosa, política, seja lá qual for, não pode impedir de você ter diálogo, de você ter amizade, de você ter amor, porque a gente se ama. Exatamente. E como eu estava dizendo, na Bíblia nós temos o Urim e o Tumim, que era algo usado na estola, na própria roupa sacerdotal, que chamava de estola sacerdotal, que eram pedras que acendia, que havia, através desse Urim e o Tumim, adivinhações de sim, de não, faça isso ou não faça aquilo, e o sacerdote se guiava por esse método de adivinhação. Todos os profetas, inúmeros profetas do Antigo Testamento, eram chamados de videntes. Então, Carlinhos, ele se aplica na categoria dos videntes, né? Muita coisa que o Carlinhos, eu acompanho o trabalho do Carlinhos já há algum tempo, pois eu tenho um respeito por qualquer profissional. Então eu respeito o trabalho que ele faz, mesmo sabendo que ele também errou. Ele nem sempre ele acertou tudo que ele falou, mas muita coisa, por incrível que pareça, que nem o acidente do voo da Chapecoense. Ali foi um tiro certeiro, hein? Foi um tiro certeiro. Você acha que foi sorte? Não. Você acha que ele realmente viu aquilo? Eu acredito que ele realmente viu. Eu acredito que ele viu. Pai? Eu acredito sim, porque em 96 eu tive a mesma visão com um voo do Corinthians que vinha de Quito, do Equador, e na época eu era evangélico, eu pedi para os pastores para nós orarmos, e naquela noite o avião do Corinthians, em 96, tentou levantar voo no aeroporto de Quito, e vendo que ia se chocar contra as montanhas, o piloto resolveu puxar o manche, né? E o avião foi parar fora da pista, pegou fogo nas asas, os jogadores se machucaram todos. Se você pesquisar aí na internet, em 1996, nós estávamos em 8 pessoas e eu falei para aquelas pessoas que eu tinha visto,